pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Ventino. Mais um convidado muito especial neste episódio, um músico profissional daqui de Vila Real de Santo António. Já anda há muitos anos dentro do meio da música, faz parte de uma banda muito conhecida a nível nacional, os Cleft, e muitas mais outras questões que iremos abordar ao longo da nossa conversa. Digam olá ao nosso convidado, Marco Reis. Olá, boa noite. Olá, Marco. Tudo bem? Tudo bem. Estás nervoso? Não estás habituado a isto, não é? Não. Olha, Marco, vamos fazer isto assim de uma forma cronológica, que eu gosto, para ir avançando na conversa de forma estruturada. Tens muita coisa escrita aí, pá. Tenho muita coisa escrita, mas isto passa rápido, vais ver. Olha, por acaso eu tenho esquecido de pôr aqui o tempo. Pronto. Começava por te perguntar a tua infância. És mesmo de Vila Real, não é? Sim. Se viveste aqui até aos 20 anos. Até aos 20 anos? Mesmo até ao dia que fiz 20 anos. Okay. No dia que fiz 20 anos fui para Lisboa. Como é que era o Marco na infância? O menino Marquinho? Era mais um moço da vila. Não havia assim grande igual aos outros todos. Só que uns gostavam mais de futebol. Eu era uma miséria a jogar à bola. Ainda tentei, mas não tinha jeito nenhum. Mas pratiquei um bocadinho de tudo que havia aqui para praticar, desde a pancada do bodyboard, dos skates, a bicicleta, fiz canoagem, fiz 30 por uma linha, mas o que me lembro mais ter feito durante mais tempo, aliás, a partir dos 5, 6 anos, foi mesmo a guitarra. Comecei nas escolas da Junta com o Francisco Ramires, carinhosamente conhecido como Chico Pataco, e foi ele que me ensinou as primeiras coisas todas, ele e a Vilma, que trabalhava com ele na altura. E foi os primeiros acordes, a primeira vez que toquei ao vivo foi o Papagaio Loiro de Bico Dourado, numa apresentação das escolinhas. Era eu, tinha pai 6 anos, também com o Chico e com a Vilma, e foi aí que começou tudo. E como é que te surge esse gosto pela música? Ou seja, tu não tinhas algum antecedente na família? O meu pai tocava, apesar de eu não me lembrar nada do meu pai. Mas eu não me lembro de não ter instrumentos em casa. Não me lembro mesmo. Eu não me lembro a primeira vez que peguei numa guitarra, porque eu andei sempre com guitarras desde que nasci. Eu tenho fotos minhas muito pequenino, com 2, 3 anos, já com guitarras em plástico, e o meu avô ia a monte e comprava mais vezes algumas meio a brincar, meio a sério. Ou seja, aquilo tinha cordas, mas não tocava nada, né? E não me lembro de não ter instrumentos em casa. O meu pai faleceu e tinha 2 anos e meio, portanto não me lembro nada dele. Mas lembro-me de ter cassetes e gravadores onde eu ouvia música, e lembro de uma cassete cor de laranja da BASF, que eu andava sempre com aquilo para trás e para a frente, e lembro-me de ouvir as músicas que aquilo tinha lá e eu gostar muito. Não sabia o que era, não fazia ideia. Depois mais tarde descobri que era Rolling Stones, Eric Clapton e B.B. King, que estavam lá gravados. Eu não fazia ideia que eram aquelas pessoas. Mas acho que comecei bem a ouvir bastante. Comecei bem e não me lembro de não ter guitarras em casa mesmo. E ao mesmo tu começas a tocar, como já disseste, não é? Foste fazendo a tua formação foi sendo no sentido da música, ou era uma coisa paralela? Não, eu sempre quem me conhece desde miúdo sempre foi o que eu quis fazer. Nunca tive assim grandes ilusões, mesmo durante os tempos de escola e tudo. Mas não era aquela coisa, eu lembro-me, eu olho para trás e não era aquela coisa dos putos, um quer ser astronauta, o outro quer ser artista de circo, sabes? Aquela que quando quer ser jogador de futebol, quer ser o Batman. A cena da música foi uma coisa que sempre teve presente e que eu sabia que queria fazer aquilo, porque não era só um gosto, gosto de tocar guitarra. Eu acordava à meia da noite porque tinha vontade de tocar guitarra e tocava, se fosse preciso, às 3 da manhã, muito baixinho, até às 4 da manhã, e depois voltava a dormir. Mas aquilo dava-me assim ataques de vontade de tocar guitarra, e só foi, era por muita coisa que tenha praticado, era só aquilo que queria fazer, e sentia-me muito bem em palco quando ia tocar. Depois fui para a Tuna com os mais crescidos, aliás era eu, a Ana Rosa, aqui da terra também, e a Rita Barregão. Éramos os mais novos da Tuna. E eu adorava mesmo estar em palco. E depois, mais tarde, fui para o Videversos com o Tó. Exato, temos com aí 15 também anos. Informação. E foi onde ganhei mesmo a estaleca de banda. Tocar ao vivo, com público bom e às vezes público menos bom. Tens que levar com tudo, não é? E foi onde ganhei mesmo aquele calo
de tocar foi até ir para Lisboa, foi 5 anos ou 6 anos que tive com o Ouvido Versos, a tocar em palcos grandes, palcos pequenos, fazer primeiras partes de bandas grandes, correr tudo e mais alguma coisa em Espanha e cá. E ganhei, aí foi onde ganhei mais local da música ao vivo. Epá, e se eu já gostava disto, depois daí tive mesmo a certeza que quero fazer isto para o resto da vida. Como é que foi o teu percurso escolar? Eras bom aluno? Gostavas da escola? Nem por isso? Epá, eu nunca fui mau aluno, mas nunca fui espetacular porque eu não tinha muito tempo para estudar, que eu tinha de tocar guitarra. Era sempre o que eu dizia, era, tipo, por exemplo, tinha 4 horas para estudar para um teste. Epá, estudava 1 hora e meia e o resto era para tocar guitarra. Nem pensar na minha cabeça estar as 4 horas a tocar, a estudar e ficar um dia sem tocar. Não conseguia, não. Eu estava a estudar e estava a olhar para a guitarra. Tenho que tirar o solo do Steve Vai ou do Quem Dream nunca? Theater. Quem nunca? Não conseguia. Mas pá, enquanto me apeteceu estudar, tive notas razoáveis o suficiente para passar. Depois dei uma travadinha e quando decidi, pronto, é isto que eu quero fazer. Não, a universidade não está nos meus planos. Mas ainda fizeste até ao fim do secundário? Nem acabei o secundário, falta-me para aí matemática. Tenho matemática pendurada. Por acaso é uma disciplina que nunca falta a ninguém. Nunca falta a ninguém. Sou só eu. Acho que sou só eu e um gajo na Austrália que me fizeram matemática. O resto toda a gente fez. Não, pá, estava com intenções de acabar. Mas fui lá para cima, começou-me a aparecer trabalho, a coisa começou a correr bem e a verdade é que até à data eu senti grande falta. Tu já falaste aí dos Ouvido Versos, não é? Foi a primeira banda assim, propriamente dita. A primeira banda, só um ponto, a primeira banda foi com o Guinho Rosa, com o Ricardo Tacão, mais conhecido pelo Bala, e tinha 11 anos, 10, 11 anos, e era uma banda, embora fôssemos muito pequeninos e tocássemos muito mal, porque estávamos a aprender, nós já ganhávamos dinheiro com aquilo, nós tocávamos ao sábado na barragem do Beliche, nos Galhados. Ainda vi vídeos disso da barragem. No restaurante, aquilo aí chegava uma excursão de holandesa, ou que estavam nos navegadores, ou que era, enchiam aquilo e nós tocávamos durante 2 ou 3 horas, tipo banda de baile, e fazíamos algum dinheirito, pouca coisa, mas já tocávamos. Eu lembro-me que havia muitas músicas que eu não sabia tocar e baixava o volume da guitarra a ver se ninguém dava por mim, porque eram temas com o Bala já. Eu tinha 10, 11, eles tinham 13, nós temos 3 anos de diferença. Já faz muita diferença nessas idades, não é? Sim. Qual era o repertório nessa altura? Era tudo, a gente tocava. Eu me lembro que o Bala pôs a gente a tocar Roberto Carlos e tudo. Quando eu estou aqui. E aquilo tinha lá uns acordes, tinha um diminuto. Eu sabia lá o que era um diminuto com 10, 11 anos. Eu não sabia fazer aquilo sequer. O Bruno também não sabe. Depois lá aprendi. Não, mas são acordes que não são acordes como os outros. Só que a viver aqui, tipo, uma pessoa não tinha assim. Tocava mais o dó, o ré, o sol, coisas mais básicas. E o Bala punha-nos a tocar tudo um pouco. E depois, durante as pessoas chegavam, a gente tinha aquela coisa de recepção. As pessoas chegavam e partiam-se a rir porque olhavam para o palco e o mais alto devia ter 1,5 m. Tá. E depois a gente tocava durante o jantar e tal, depois parávamos, depois íamos comer e depois tocávamos mais um bocado, depois parávamos outra vez, depois no final era aquelas músicas de baile e faziam o jogo da cadeira e aquela coisa. A gente estava ali até à meia-noite e tal a tocar, muito pequeninos. Andava a Lucinda e o Tacão para trás e para a frente com a gente na carrinha. E depois, ou seja, 10 anos, estás a ver? 10, 11 anos, começou tudo na varanda do Guinho. Mas ainda ensaiavam na varanda do Guinho. Pois é, aqui, ali ao fundo. Ali. Vamos passar uma foto disso, um registro fotográfico desse começou aí, depois é que veio, e depois ainda tive uma banda de metal, que eu nunca fui assim muito virado para o metal, com o Simon, que era os Embodiment, que eles me chamavam o Heavy Metal, de Beto. Heavy Metal. É verdade. Porque eles carinhosamente me chamavam assim, porque eles eram todos mesmo malta heavy metal à série, cabelos grandes e caveiras e não sei o quê. E eu me lembro uma vez na feira, comprei uma blusa dos Obituary, só para os concertos, porque eu nunca ouvi Obituary na minha vida. Mas tinha que ter uma suéte com caveiras, estás a ver, para ficar bem na fotografia. Eu tive orgulho-me disso tudo. Também conhecia, podia ser também a malta da caveirada. Isso foi entre os Young Boys, que era a banda com o Guinho e o Bala, e o Ouvido Versos tivesse a banda de metal, de gothic metal. E não durou assim muito tempo. Há pouco tempo vi um concerto na escola secundária, a gente a tocar isso. Se subia nada. E havia também umas filmagens na praça também vi, sim. E eu me convidavam para tocar, eu tocava a tocar guitarra. Claro. E depois é que veio o Ouvido Versos. O Ouvido Versos já era uma coisa mais a sério. Já. Qual é que era o repertório aí? Era essencialmente música dos anos 60.
Ok. E tínhamos trajes, vestíamos todos com fato preto, camisa branca, gravata preta assim fininho, e fazíamos aqueles temas todos de Beatles e coisas também recentes, mas acima de tudo coisas muito dos anos 60, e era isso um bocadinho, a piada da banda era um bocadinho essa. Mesmo com o traje e tudo? Com o traje e tudo. E ainda dura, acho eu, volto de vez em quando junto à malta e ainda tocam. Sendo que tu vais estudando música ao longo deste percurso? Pá, música... Ou ias aprendendo muito, era muito autodidata? Acima de tudo fui sempre muito autodidata, eu passei por muitas escolas, mas não acabei nenhuma, eu absorvi um bocadinho aquilo que queria e ia à minha vida, porque as escolas normalmente são muito direcionais, estão a ver, para um estilo ou para o outro, e eu sempre quis fazer vida de freelancing, ou seja, trabalhar em vários estilos com vários artistas. Okay. E sempre tive isso muito presente na minha cabeça. Portanto, passo uma banda de heavy metal por uma banda de rock and roll dos anos 60. E sempre estudei muito sozinho, e ainda hoje ainda antes de vir para aqui estava a tocar, estou sempre a estudar, ou seja, isto da música não tem fim, ninguém sabe tudo. Há 2 ou 3 gajos no mundo que sabem quase tudo, mas tudo ninguém sabe, isto não tem fim. E se queres continuar a evoluir estão sempre a aparecer gerações novas com um upgrade diferente da geração anterior, e se te queres manter no ativo tens que estudar, tens de manter a estudar sempre. Na altura não havia as internets como há hoje e tudo isso. Horas agarrado a um gravador a tentar tirar o solo para trás e para a frente, destruir 2 ou 3. Já tive sorte já para a internet. Ia-te perguntar quais eram as tuas fontes para ouvir música, ou para começar a tentar perceber a parte técnica, o que é que poderias melhorar e tudo isso? As fontes foi... Eu lembro-me que o Rui, o rapaz que era o Rui, não me lembro o segundo nome dele, os guitarristas assim mais cromos aqui da vila eram o Nelson e o Rui. O Rui ainda tocou comigo assim quando eu era mais puto, ou eu toquei com ele, e eu lembro que o Rui ensinou-me uma escala pentatónica. Ele já nem se lembra disto, se for ver isto ele nem se lembra, acho que desenhou-me num caderno a escala pentatónica de luz. E o Mário em Monte Gordo, o falecido Mário, deu-me uma vez uns papéis também com umas escalas. Pá, ele veio aquilo para casa e aquilo começou-me a fazer sentido na cabeça. Entretanto desenhei o braço da guitarra num caderno e fiz as bolinhas todas onde podia pisar, dividi aquilo conforme as minhas mãos conseguiam tocar. E depois a escala pentatónica também fiz o mesmo. Eu percebi que as notas se repetiam ao longo do braço e fiz bolinhas e dividi aquilo. E depois e era esse o meu estudo. E depois era, como toda a gente, com a mão, os 2 dedos, um no play e outro no rec, à espera que a música tocasse na rádio, que a gente queria, para pôr a gravar. E depois horas e horas, play, rewind, play, rewind, play, rewind, a ouvir os solos, a tentar tirar de ouvido o que se passava, porque não havia cassetes, não havia papéis, não havia internet, claro. Era mesmo muitas horas a fritar a cabeça e destruir cabeças de gravadores e cassetes, para trás e para a frente. Mas resolvemos com um clique. Depois mais tarde, quando comecei a estudar, eu lembro quando fui para o OT, perguntaram-me se eu sabia algumas escalas, sabia os modos gregos. Eu disse não. Ele, mas sabes algumas escalas? Sei. Eu faço estas. Eu disse, então os modos é isso. E eu, então sei. Sabia ou não? Porque eu tinha aprendido aquilo, assim, com a ajuda do Mário, dei-me os papéis, depois eu fiz aqui também em casa, fiz o meu trabalho e organizei aquilo de maneira a servir para mim. Pois é que mais tarde fui aprender os nomes das coisas, mas eu já sabia algumas e pronto. Foi um bocadinho o estudo, foi um bocadinho sempre esse, correr atrás. Agora está tudo mais facilitado com o Google e a internet. E tu foste fazendo outras atividades paralelas? Não vivias só da música nessa altura, não é? Até ir para Lisboa? Eu trabalhei muita coisa cá. Trabalhei nas obras, tetos falsos, servente de carpinteiro, numa imobiliária, servia às mesas, um desastre. Sou o pior empregado de mesa do mundo, dava pontapé nas mesas, derramava os galões, uma miséria total, a sério, não sirvo nada, nem para trazer um copo de água às pessoas. À noite ainda amanhã dei um bocadinho, porque não havia galões, derramava os galões. No Vícios, trabalhei no Vícios, mas fiz um bocadinho de tudo. E tocava paralelamente, e mesmo quando fui para Lisboa, quando chegava ao verão, vinha para cá, os primeiros 2 anos, ia trabalhar para as obras, porque é o trabalho onde tu ganhas mais dinheiro em menos tempo. Tinha 3 meses para trabalhar, já que eu tinha que estar 2 ou 3 meses sem poder tocar muito, então queria arranjar um trabalho que me desse dinheiro de verdade. Estar um mês a trabalhar para ganhar 600 ou 700 euros ao fim do mês não dava. Eu tinha que
que juntar o máximo de dinheiro para poder estar. Tinha ajuda dos meus avós e da minha mãe, mas não era uma ajuda, não me pagavam tudo, estás a perceber? Claro. Quando é que tu vais para Lisboa e como é que isso surgiu, essa decisão? Lisboa não surgiu logo. Eu antes de ir, eu estava a ter aulas em Huelva com o músico António Mesa. Ia daqui com um amigo meu que era o Manu, que tocava no Vídeo Versos comigo. Ele vinha-me apanhar, que ele era aqui da Ayamonte. E o Manu, que é agora técnico de som da Vanessa Martin e já fez a Índia Martínez também. Pá, é um técnico de som cromíssimo em Sevilha e faz som aos cromos todos. Mesmo os americanos, quando vão lá e não levam técnico, é o gajo. Tenho muito orgulho do meu amigo Manu. E Manu vinha-me buscar aqui, íamos para o Elva ter aulas com um músico incrível, que é o António Mesa. Aquilo era quase aulas de Kung Fu, pá. O gajo, a primeira aula, quase me pôs a chorar na aula. Era mesmo, só estava lá quem queria, porque ele tinha só pai 15 ou 16 alunos. E não te atrevas a chegar lá e não fazer o trabalho que ele te mandou. Ele massacrava-te, humilhava mesmo na aula. Era uma cena assustadora. Mas eu, pá, gostava de estar lá e aprendi muito com ele. Era tipo o Whiplash, o professor do Whiplash. Uma coisa era parecido. Não batia, nunca fica com as mãos em sangue, mas pouco faltava. Boa referência, Bruno, sim senhor. Epá, e depois tive um colega aí que tinha muito dinheiro e o pai tinha casas em Espanha inteira e tinha uma casa em Barcelona. E ele começou-me ele era baterista. E começou-me a desafiar para ir para Barcelona com ele. E ao princípio disse que não tinha dinheiro nem nada, ainda falei nisso em casa, dizer todos a rir, ninguém passou o cartão. Vou para Barcelona, sim, como o jantar. Um bocado assim, malta da vila mesmo, aquele puro. Vais tu. Aquela logo essa. E depois ele, lá a seguir disse, olha, vou falar com o meu pai, com a minha mãe, eu tenho lá casa, se fores comigo o primeiro ano, garantimos que não tens que pagar renda. Pagas água, luz e gás comigo, a meias, mas não tens que pagar renda. E eu aí comecei, espera aí, e a coisa é possível. Claro. Porque eu já trabalhava sempre de verão e já ganhava algum dinheiro, e ia tocar, ou seja, tinha trabalho e fazia concertos. Convido versos, lá dá. E comecei com essa cena, então fui trabalhar outra vez para as obras, juntei muito, até desfalso e não sei o quê, juntei dinheiro. Quando telefonei no final do verão, aí primeira quinzena de setembro, ele estava todo lixado, tinha-nos chamado para a tropa. Esse amigo meu, que ele era mais velho que eu, tinha-nos chamado para a tropa e eu, já com a pica toda, disse, não fico mais um ano aqui. E telefonei ao meu amigo Chico Cardoso, grande baterista aqui da terra, que começou a tocar com o meu pai. E sempre foi uma referência, um músico que foi embora e sempre há de cá vir se ele aceitar. Aceita o Chico. Claro que sim. O Chico é um querido. E falei com o Chico e o Chico falou-me no Hot Club em Lisboa. E depois falou lá com uma amiga dele, que era a Paula Oliveira, e disse, olha, um amigo meu aí, trata bem do mocinho, aquela coisa. Entretanto fui para o Hot, inscrevi-me no Hot, arranjei lá a casa com o sogro da Milu, o querido, o descansado do Sr. Mendes, um querido, uma pessoa incrível, que já partiu, o pai do Lino. E ele foi um querido, aceitou-me lá em casa, fiquei lá um tempo com ele, comecei a ir para o Hot, conhecia ninguém, para teres noção, um gajo aqui vai ao café e os amigos e tal, e cheguei a Lisboa, é a primeira vez que fui para a escola, foi daqui, foi a minha mãe e o meu padrasto, o Joaquim. Em 2000. É preciso, no dia que fiz 20 anos. É preciso pôr isto. Dia 20 de março de 2000, no dia que fiz 20 anos. Google Maps, nada. Cheguei lá, o Joaquim viveu em Lisboa muitos anos, quando era novo. Fomos ao Hot, eu disse mais ou menos onde é que era, inscrevi-me, tratei de tudo, voltei para a Vila Real. Depois foi-me levar e fiquei lá na casa do Sr. Mendes, foi os meus anos. Fomos lá a um restaurante que era o Sinal Verde, uma coisa por baixo da casa, bairro Alto, número 1 da Rua do Século. E cantaram-me os parabéns e minha mãe veio chorando-se embora, né? Fui para variar. Ainda hoje chora. De vez em quando. E eu saí de casa, disseram-me que eu tinha que apanhar o 60, desci o elevador da bica, chego lá abaixo com a guitarra, o meu medo era andar de guitarra na rua, se andasse sozinho estava bem. Com medo de falar, de Lisboa, os assaltos, o bairro Alto, eu não sabia nada. Né? Eu chego para apanhar o 60 e percebo que o 60 também passava do outro lado, como é óbvio, né? Claro. E voltei para casa, que eu nem sabia para que direção era a escola. Disse São Mendes, então Marco, já veio. São Mendes, a escola é para lá ou para lá? Começou-se a rir, venha lá que eu levo hoje. Depois para aprender o caminho, foi um querido, lá foi comigo no autocarro e me levou à escola. Estás a ver? 0, 0, 0, 0, eu nem sabia para que lado era a escola.
Pá, chego à escola, tenho aulas, faço as audições, pós-comos, aquela coisa toda, como te contei há bocadinho. Correu bem, só que eu pensei que ia fazer amigos, como aqui. Só que lá é tudo, pá, não há essa proximidade, as pessoas vão ter as aulas e vão à vida delas, não conheces ninguém. Tinha de ter as aulas, vinha para casa, pá, e depois às vezes ia passear à baixa, sozinho. Depois liguei uma vez ao Marito, Mário Sousa. Marito, salva-me, pelo amor de Deus, que eu nem sei apanhar um metro tampouco. Zero, estou a falar mesmo uma tarruana ao máximo. Eu tinha ido a Lisboa 2 ou 3 vezes na minha vida, em visitas de estudo ao Mosteiro dos Jerónimos, ao Jardim Zoológico, uma coisa assim. Não? Fazia lá eu tinha passado a ponte 25 de Abril para ir 2 ou 3 vezes a minha vida toda. Epá, e depois olha, começou, não sei, se calhar continuo e... Continua? Pronto. Cheguei lá, entretanto estava lá o Filipe Contente, que já me conhecia daqui, e uma malta amiga, e uma vez vou sair com o Zé Folk, e encontrei o Contente, e o Contente diz: Marco, tenho aí uma banda, pá, está fixe, acho que devia experimentar com a gente, não sei o quê, dar uns toquezinhos. E eu, claro que sim, pá, não estou a fazer nada cá, tenho que tocar o material, não estou a tocar com ninguém. Pá, e fui ter com eles, e foi quando conheci o Diogo, dos Cleft, e o resto da banda. O baterista ainda não era o Mário, era outro baterista. Pá, e aí foi quando entrei para os Cleft. Que o Diogo queria um pianista, não queria um guitarrista, porque o Bola já tocava guitarra e ele também tocava, mas depois curtiram o meu trabalho e fiquei. E depois, um ano para aí mais tarde, eles decidiram despedir o baterista e eu chamei o Marito, estava cego para meter lá o Marito também, não é? E a banda ficou quase mais da vila do que de Lisboa. Foi em que ano em que entras para a banda? Foi logo em 2000. Mas a banda aí era uma banda de concurso de bandas, pá. O Filipe Contente acordava de manhã e à net 2001, pá, aí, e escrevia concurso de bandas, e o que aparecesse ele mandava maquetes. A gente se inscrevia em todo lado. Metíamos todos num carro com um par de meias e uma escova de dentes e dormíamos em pousadas da juventude, dormíamos aqui, sei lá, a gente houve verões que corria tudo. Sim, tu, quando falas do Hot Club, para o pessoal que não está dentro do assunto e não sabe bem o que é. É uma escola de jazz. É uma escola, tu vias mesmo ter aulas. Sim, ia ter e era aulas, guitarra. Sim, de guitarra, mas tive um ano e meio no Hot também. Okay. Depois foi a minha vida. Ou seja, depois, entretanto, começas com o pessoal dos Cleft. Aí já era Cleft ou ainda não? Era Shiver Cleft, mas depois resolveram para... Nenhum da banda nunca teve jeito para nomes. Não. E o que é que significa Cleft já agora? Epá. Há quantos anos não saía essa pergunta? É verdade. E que também nunca Já respondeste. Já agora? Epá, a pessoal, se for ao Google, percebe melhor, mas Sim. quando o Império Otomano invadiu a Grécia, Ok. isto é cenas do Pessoal, Diogo. não deixem de ver o vídeo agora, isto ainda vai ficar interessante. Não, é rápido. Houve um grupo de gregos que se manteve independente nas montanhas, Ah. que dava por nome de Cleft, uma coisa assim, e pilhava os turcos para se manterem independentes e roubavam daí a cleptomania, vem daí desse nome. Pá, depois isto podem aprofundar um bocadinho mais, já nem me lembro, eu já tinha isto decorado. Mas é bastante interessante a explicação. Ou seja, e depois, entretanto, vocês logo ao início começas logo a dar concertos? Ou vocês... Quando começamos ninguém quer ouvir bandas originais de putos, né? Não nos deixam Já era banda de originais, sim, é isso? a gente ainda fez um par de cenas de covers, mas tínhamos 1 ou 2 covers misturados sempre com originais, que era uma coisa que nem me passava pela cabeça. Eu, quando fui para Lisboa, sempre fui com o intuito do freelancing. Eu nunca tive ideias de ter uma banda, de ser artista de uma banda de originais, estás a ver? Nunca foi esse o meu foco, era ser músico de um artista famoso, de um artista conhecido. Aliás, o meu foco era ser músico do Rui Veloso. Entretanto, já tocámos juntos e tudo, mas não toco na banda dele, mas já tive o prazer de tocar com ele. De haver umas jam sessions na brincadeira e não sei o quê. Mas pá, os Clef foi uma feliz coincidência. Eu tinha muita música na minha cabeça de ouvir, tinha muitas malhas, mas nunca tinha feito uma música de princípio ao fim, sabes? Tinha muita coisa minha, bocadinhos de coisas que nunca acabei. Depois, quando cheguei aos Cleft, pá, dei uso a isso tudo, comecei a aplicar uma série de coisas e correu bem. E a malta gostou, encaixámos muito bem e tínhamos uma energia muito boa. Mas eu nunca perdi a cena do foco do freelancing. E foi o que acabou por acontecer mesmo durante os Cleft. Foi a começar a tocar com outra malta diferente, através de amigos, porque um guitarrista não podia fazer um gig num dia, e depois eu também não podia, e houve alguém que conhecia, olha, aquele puto saca os temas e faz a cena, pá, mas ninguém o conhece lado nenhum, mas ele faz o trabalho. Ou seja, a primeira cena que eu faço, sem ser os Cleft, eu vou tocar com uma banda num bar, uma banda batidíssima, que era o Shanka, sem ensaio nenhum. Eles mandaram um mini disc, na altura que era um mini disc, de um gig eles a tocarem ao vivo lá.
tudo assim, malta a rir e não sei o quê, era uma cena ao vivo, já eram bem engraçados ao vivo, e eu, a primeira cena que faço é ir tocar com eles sem ensaios, e eles todos com o coração nas mãos, porque eu fui um bocado impingido por outro amigo meu, um amigo em comum, Sim. que é o Manel. Pá, e a cena correu bem, voltaram-me a chamar, fiz 3 sábados seguidos com eles, e depois convidaram-me para uma banda de tributo a Sting, e aí sim foi a rampa de lançamento para o freelancing à série, porque essa banda tinha a nata de Lisboa, os cromos todos, tinha o Vicky na bateria, quem é músico sabe quem é esta malta, tinha as Patrícias nas vozes e o Paulo Ramos, tinha o Canoa, tinha o Nando Araújo no baixo, o Canoa nas teclas, o Nando Araújo no baixo, pá, que toca com o Carlos do Carmo, não sei se não tocou com a Marisa também, toca com a malta, que agora é conhecido por Yami, é artista. O Tinha Ricardo Quintas, Quintas, as Pátis e o Paulo Ramos nas vozes. Foi onde eu conheci essa malta toda, e eu, pá, e era só cromos, e eu na guitarra, tipo, o primeiro ensaio ia vomitando todo com os nervos, mesmo literalmente, não é uma expressão, eu estava parece que ia para um concerto. Eu tive durante 3 dias a sacar o repertório das 8 da manhã às 8 da noite. Eu lembro, era um tributo a Sting, e era uma apresentação daquilo, e a expectativa era bem alta porque os músicos eram todos incríveis. As Patties tinham vindo fazer uma tour com o Terence Trent D'Arby, pá. Tinham estado no Jay Leno, tinham estado no House of Blues em Chicago, tinham corrido o mundo inteiro, e já a malta não os ouvia a bué, e então a expectativa era muito alta, e eu era mesmo o elo mais pequenito dali. Então, pá, eu sabia que se fizesse um bom trabalho a coisa ia correr bem dali para a frente, se fizesse um mau trabalho provavelmente nunca mais ninguém me chamava para nada. Até porque se calhar já seguias o trabalho de alguns desses músicos que depois foste tocar com eles. Claro que seguia, ia vê-los aos bares, pá. Isso ainda ajudava mais ao nervosismo. Eu me lembro de estar no Pavilhão Atlântico a ver os 20 anos do Rui Veloso, e estavam lá as Patties, estava essa malta lá a tocar com o Rui Veloso, e eu tipo cá em baixo. Mal sabia eu o que é que me esperava, não é? E pá, eu me lembro de ter ido, era um tributo a Sting, eu me lembro de ter ido para a FNAC, não conseguia dormir, fui para a FNAC comprar um DVD do Sting para ver o concerto deles ao vivo, para sacar tudo ao pormenor, e estar a tomar café com a malta da FNAC. A FNAC estava fechada ainda. A sério, eu durante 3, 4 dias, das 8 da manhã às 8 da noite, eu só toquei aquilo. Depois começou a aliviar, comecei a perceber que já sabia os temas, comecei a tocar menos. E no primeiro ensaio eu fui para o primeiro concerto. Eu não fui para o ensaio, eu fui para o concerto. O primeiro ensaio eu ia para o concerto, e cheguei lá e sabia aquilo tudo de trás para a frente. E a malta, os cromos mais relaxados, não é? Porque eles são todos os animais a tocar e a cantar. E às tantas já era, peraí, o puto é que sabe, como é que é? Oh, Marco, esta parte como é que é? E eu tipo com a guitarra bem da baixinha, é assim, é isso, bora lá, continua. E dizia-me o Vicky, oh Marco, sobe a guitarra. E eu tipo, não é da canhada, sério. Tinha 22, pá, isto foi em 2002. Isso foi 2 anos depois que tive o Big Shot, mesmo com os cromos. E a partir daí, depois o Nando Araújo convidou-me para o João Portugal. Depois do João Portugal ainda fiz 1 ano ou 2 com ele, ainda gravei um disco com ele. E depois a partir daí foi o telefone a tocar, e manter-te profissional e fazer o trabalho que é preciso. E o telefone vai sempre tocando. Sendo que esses projetos, por exemplo, o tributo ao Sting, o tributo ao Stevie Wonder, né? Depois também fizeste. Isso ainda durou muito tempo, não é? Durou. Isso era um bocadinho uma montra. Eu mal tinha tocar com essas bandas, com esses cromos todos, eu tocava muito num bar muito conhecido em Lisboa na altura, que já fechou, que era o Speakeasy, e isso serviu um bocadinho de montra com essas bandas. Fizemos noites com tributo a Sting e a Stevie Wonder no Speakeasy. Pá, tocar 3 horas e meia, 4 horas, e aquilo a arrebentar pelas costuras. Pá, e as pessoas veem-te, e esses bares são muito frequentados por músicos, e muita malta, quando está a montar bandas, vai a esses sítios ver quem é que está a tocar. Pá, e começaram a chamar, e graças a Deus a coisa correu bem, e eu também não facilitei. Eu fiz sempre o possível por chegar aos ensaios com as cenas todas sabidas e ter bom som, e estudei muito, pratiquei muito, li muito para me manter ativo. Nós ainda fomos, tenho ideia que foi com o Tiago, ainda te fomos ver pelo menos uma vez. Foi ao Speakeasy, Tiago, lembras-te? Pelo menos uma foste tu, eu fui para aí 50. Certo, mas nós juntos. Sim, ainda fomos. Terá sido ao Speakeasy? E ao Templários também. Eu me lembro de teres ido falar comigo, teres dito que eras amigo do Tiago, uma coisa assim. Isso foi noutra questão, já lá vamos. Já lá vamos. Certeza para falar comigo. Sim, o Speakeasy e o Templários também, pronto, onde ele ia. Eu acho que foi tributo a Stevie Wonder, que eu me estou a lembrar que fui ver com o Tiago uma vez. E já estamos a falar, sei lá, 2000 e... Nem sei, Tiago, o que é que achas? 12?
Talvez 12, 13 por aí. Ainda fazias nessa Estávamos altura? Epá, não, aquilo não morreu, aquilo Pois, exatamente. está moribundo, mas a malta volta e meia, pessoal, vamos fazer um gig, não sei o que, a malta E junta-se. vais sempre, é sempre a mesma malta. Sim, pá, às vezes há um substituto ou outro, às vezes não vai o Vic e vai o Ivo, Ok. às vezes não vai o Ivo, às vezes já houve alguns que o Paulo Ramos não foi o TC, que está o Sim. Cruz, Já foi o André Silva, o Mauro o André Ramos, Cima, o Rui, o Ruizinho, o Rui. já foram, pá, às vezes quando um não pode, acho que por mim também já foi o Guilha, não sei se já, ou o Mardel, ou o Guilha, não me lembro. Também já foi o Dick, né? O Dick até há um DVD de tributo a Sting, até Não, o o Dick faz. ficou logo, o Nando Araújo, fica. o Nando Araújo fez uns quantos ao princípio, depois saiu logo e ficou o Dick. Há também um concerto de tributo a Stevie Wonder que está o Oliveira no baixo. Também o Oliveira já fez. Que era o Oliveira, era o baixista da primeira banda que eu fui tocar com eles, que era o Schenker. Isto é um T0 toca depois. mal, claro. é tudo malta que Tudo toca malta que toca mal. Não tem jeito. O Oliveira que é dos Comédia à la carte, era da banda dos Exatamente. Comédia à la carte. Pronto, sendo que, como já explicaste, paralelamente tiveste sempre os Cleft. Estiveste Sim, sempre sim, integrado sim. nos Cleft. E é tranquilo? Eles também fazem isso ou é só tu que Não, tens tanto mais... o marido faz um bocadinho, mas todos nós tivemos sempre trabalho. Nós nunca tivemos assim. Tivemos uma ilusão muito grande com aquilo e isso, mas nunca fomos burros ao ponto de achar que iríamos viver dos Cleft para sempre, sabes? Uhum. Todos nós tínhamos trabalhos paralelos. Eu como músico, o marido ainda manteve o dele, toda a gente, o Filipe Contente era muito ligado à informática, o Francisco Duarte, que toda a gente o conhece por bolas, tinha a empresa do pai, o marido trabalhava e trabalha para a EGEAC, em Lisboa. Pá, todos tivemos assim trabalhos paralelos. Pá, e mesmo os Cleft, eu tive sempre consciente, mesmo que os Cleft tivessem muito sucesso, eu nunca queria deixar de tocar com outra malta, porque é das coisas que me dá mais gozo. Sim. É quando me entregam um repertório ao papel e dizem, olha, é para fazer isto, são estes temas, temos ensaio daqui a 2 semanas, ou às vezes nem há ensaio. Quer dizer, olha, é para tocar estes temas, é dias 3, há soundcheck às 4, dia 3, soundcheck Isso é o melhor às... que é para não perder a essência. Pá, tens de fazer o trabalho e confiar nas pessoas que estão lá, e é muito mais desafiante, mas pá, normalmente quando se chamam pessoas para este tipo de trabalho sem ensaios, chama-se malta Claro. que já sabem Claro. que chega lá e faz, né? E o que é que tu preferes? Ou se é que preferes alguma coisa? Tocar temas que já existam, fazer covers, fazer a tua versão ou temas originais?